Você já parou para pensar por quê? Mesmo buscando a Deus com sinceridade, parece que a vida continua cheia de dor, confusão e injustiça. Quantas vezes você já se ajoelhou pedindo respostas, direção, um sinal do céu, e tudo que recebeu foi silêncio? E se esse silêncio não fosse ausência, mas sim um convite? Um convite para subir o monte. E se eu te dissesse que Jesus já deixou um manual completo, detalhado e sobrenatural, com as chaves do reino de Deus, e que esse manual está escondido à vista de todos, mas só acessível a corações quebrantados? Um discurso feito num monte, longe dos palácios, longe dos religiosos da época. Um ensinamento que virou o mundo de cabeça para baixo e que tem poder para virar a sua realidade de cabeça para cima. O Sermão do Monte não é apenas um texto bonito, é um código espiritual. Um segredo escondido nas palavras do Mestre, revelado apenas aos que têm fome e sede da justiça do reino. Poucos entendem o verdadeiro poder por trás do que Jesus disse naquele dia. Muitos leem as palavras, mas poucos ouvem a voz. Muitos decoram os versículos, mas poucos aplicam os princípios. Por isso, neste vídeo, vamos mergulhar em um dos capítulos mais profundos de toda a Bíblia. E eu não vim aqui para te entreter. Vim para te guiar numa jornada. Uma travessia entre o mundo que você conhece e o reino que Jesus revelou. Há algo escondido aqui. Um poder que transforma corações amargurados em fontes de misericórdia. Uma verdade que cura almas feridas, levanta os caídos e revela o real propósito da sua vida. Neste vídeo, você vai descobrir por que os humildes são exaltados, por que os perseguidos são felizes e por que os puros de coração conseguem ver o invisível. Vai entender por que o reino de Deus não começa fora, mas dentro de você. Se você sentir, no fundo da alma, que este vídeo pode ser Deus te chamando, então pare tudo agora. Não divida sua atenção. Esse momento pode ser um divisor de águas. O Espírito Santo quer falar com você. Nos próximos minutos, você vai receber revelações que vão te fazer repensar sua vida, sua fé e até a forma como você ora. Este não é mais um vídeo, é uma convocação divina. E se você assistir até o final, pode ter certeza, o reino vai invadir sua casa, sua mente e seu coração. Porque Jesus ainda sobe no monte e ainda chama os que têm ouvidos para ouvir. Logo no início do Sermão do Monte, Jesus quebra toda a lógica humana ao afirmar: "Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados." Mateus, capítulo 5, versículo 4. Você já reparou no paradoxo dessa afirmação? Quem é que associa choro com felicidade? Mas aqui está o primeiro mistério do reino. Deus não enxerga a dor como o mundo enxerga. O que para os homens é fraqueza, para o céu é porta de entrada para o consolo sobrenatural. E essa palavra não foi dada a uma multidão qualquer. Foi direcionada mais a pessoas como eu e você, machucadas, confusas, com perguntas sem respostas e marcas que ninguém vê. Jesus sabia que estava diante de um povo esmagado pelo peso da vida. Pobres, doentes, rejeitados, todos subiram aquele monte atrás de esperança. E o que eles ouviram? Que a sua dor não era inútil, que o sofrimento deles não era invisível aos olhos do Pai. Neste momento, talvez você também esteja chorando. Talvez sua alma esteja gritando por alívio. E se for justamente esse choro que está atraindo os olhos do céu para você, porque no reino de Deus, lágrimas têm peso. Lágrimas se transformam em linguagem. Lágrimas viram sementes de consolo eterno. Quantas vezes você já engoliu o choro para parecer forte diante dos outros? Quantas vezes sorriu por fora, mas sangrava por dentro? A boa notícia é que Jesus nunca se enganou com sua máscara. Ele viu cada lágrima que caiu quando ninguém olhava. Ele ouviu cada sussurro de dor que você tentou esconder até de si mesmo. E é por isso que essa promessa existe. Não é apenas uma frase bonita, é uma garantia do céu. Quando você chora diante de Deus, o consolo não é apenas emocional, é espiritual, é restaurador
é transformador. A promessa do consolo não significa que todos os problemas vão desaparecer de uma hora para outra, mas significa que a dor deixa de ser solitária, que o vazio é preenchido por algo que o mundo não pode oferecer. Consolar, na linguagem bíblica, vai além de dar carinho. É levantar o espírito, curar a alma, dar sentido àquilo que parecia sem propósito. No reino de Deus, os que choram não são fracos. São os primeiros a sentir o toque do Pai. São os primeiros a experimentar a graça que sustenta e o amor que cura. E é aqui que a jornada começa. Jesus nos mostra que o reino não começa com vitórias humanas, mas com corações quebrantados. Com gente que já não tem forças, mas ainda tem fé. Com pessoas que, mesmo feridas, sobem o monte para ouvir a voz do Mestre. No capítulo 8 do Evangelho segundo São Mateus, encontramos uma cena que desconcerta até os mais experientes na fé. Um centurião romano estrangeiro, pagão, militar, se aproxima de Jesus e faz um pedido inesperado. Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico e fortemente atormentado. Mas o que mais impressiona não é o pedido em si, e sim a maneira como ele confia. Ele diz: dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Uma palavra. Só uma. Não pediu que Jesus fosse até a casa, não exigiu gestos, não buscou sinais. Apenas uma palavra. Isso é fé. E não foi qualquer fé. Foi uma fé que surpreendeu o próprio Cristo. Jesus declarou: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. O povo que tinha acesso às Escrituras, que esperava o Messias, que cresceu ouvindo sobre Deus, esse povo não teve a fé que um centurião romano demonstrou. E aqui está o segundo mistério revelado neste vídeo: o céu não responde à religião. O céu responde à fé. Você pode ter passado a vida inteira dentro da igreja e ainda não ter entendido isso. Pode conhecer versículos de cor, mas ainda duvidar que uma palavra de Jesus pode mudar tudo em um segundo. Agora, pense comigo quantas vezes você já colocou condições para crer? Se Deus fizer isso, então eu acredito. Se eu sentir algo, então sei que é real. Mas o centurião nos ensina que a fé verdadeira não exige provas. A fé que move o céu não pede garantias. Ela apenas reconhece quem é Jesus e descansa na sua autoridade. Talvez hoje você esteja enfrentando um problema que parece não ter solução. Uma doença incurável, uma dívida impossível, um filho rebelde, um casamento à beira do fim. E se eu te dissesse que uma única palavra de Jesus ainda é suficiente para fazer tudo mudar? Porque quando o centurião declarou, dize apenas uma palavra, ele estava dizendo: a tua voz tem mais poder do que qualquer circunstância. E essa verdade continua valendo para você hoje. Você não precisa entender o como, não precisa manipular o quando, só precisa confiar em quem está falando. E o mesmo Jesus que curou o servo do centurião, à distância, sem sequer pisar naquela casa, ainda opera milagres assim. Ele não precisa entrar pela porta para mudar tudo. Ele só precisa que você creia. Essa fé invisível, silenciosa e firme é mais poderosa do que o barulho do desespero. E ela pode ser sua hoje. Imagine-se num barco, em pleno mar da Galileia. O céu, que era azul, escurece repentinamente. O vento começa a soprar com força. As ondas crescem e se chocam contra essa embarcação. Os discípulos pescadores, experientes, entram em pânico. Isso não era uma marolinha. Era uma tempestade real. Um perigo de morte. E Jesus dormia. Você já se sentiu assim? O caos tomando conta da sua vida e Deus em silêncio? Você ora, jejua, clama, mas o céu parece fechado. Foi exatamente isso que os discípulos sentiram. Eles acordam Jesus com uma pergunta desesperada: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Mas a resposta de Jesus não foi o que eles esperavam. Por que estáis tímidos, homens de pouca fé? Aqui, Jesus revela um dos maiores segredos espirituais da caminhada com Ele. O problema nunca é a tempestade. É a fé diante da tempestade.
Jesus não questionou o vento, nem a chuva, nem as ondas. Ele questionou a fé dos discípulos. Porque quem conhece a presença de Jesus no barco não precisa temer a força do mar. Você já se perguntou por que Deus permite certas tempestades na sua vida? Porque elas revelam o que está escondido dentro de nós. Elas revelam onde nossa fé está realmente fundamentada. Quando tudo vai bem, é fácil dizer "eu confio em Deus". Mas é no meio do caos que descobrimos se essa confiança é verdadeira ou apenas discurso bonito. E há algo ainda mais profundo aqui: Jesus dormia não por descuido, mas por confiança. Ele sabia que nenhuma tempestade pode afundar um barco onde Deus está presente. E essa verdade precisa alcançar o seu coração hoje. Se Jesus está com você, o seu barco não vai afundar. Às vezes, o que Jesus quer é que você acorde a fé que está dormindo dentro de você. Você não precisa de mais provas. Precisa de mais confiança. Quando os discípulos entenderam isso, viram algo extraordinário. Jesus se levantou, repreendeu o vento e o mar, e houve grande bonança. E a pergunta que fizeram entre si ainda ecoa hoje: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A resposta é simples, mas poderosa. Ele é aquele que está no seu barco, mesmo quando parece que dorme. E se ele está com você, não importa o tamanho da tempestade, a paz vai chegar. Mateus era um publicano. Para os judeus, isso equivalia a ser um traidor. Ele cobrava impostos para o Império Romano. Era considerado impuro, pecador e indigno de qualquer comunhão com Deus. E foi exatamente a esse homem que Jesus disse: "Segue-me". Mateus, capítulo 9, versículo 9. Talvez ninguém o tivesse chamado antes, nem para um jantar, quanto mais para um ministério. Mas Jesus não vê como o mundo vê. Enquanto todos viam um traidor, ele via um futuro apóstolo. Enquanto os religiosos evitavam Mateus, Jesus o via como um instrumento do reino. Quantas vezes você já se sentiu assim? Ignorado, desprezado, desvalorizado. A boa notícia do Evangelho é: essa Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E os escolhidos, muitas vezes, são aqueles que o mundo insiste em rejeitar. A mesa de Mateus foi palco de um escândalo. Jesus sentou-se com pecadores. E os fariseus não entenderam. Questionaram: por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? A resposta de Jesus foi uma das mais reveladoras de toda essa escritura. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Mateus, capítulo 9, versículo 12. E aqui está o coração da mensagem. Jesus veio para os que precisam. Para os doentes, os fracos, os rejeitados. Ele não está procurando pessoas perfeitas. Ele está chamando pessoas dispostas. Mateus ouviu esse chamado, levantou-se, deixou tudo e seguiu Jesus. Esse é o milagre da graça. Ela encontra a gente no meio da nossa indignidade e nos chama para viver um propósito eterno. Talvez você ache que fez coisas demais para ser usado por Deus. Mas a história de Mateus nos lembra, não há passado, que o sangue de Cristo não possa redimir. A pergunta que você deve responder hoje não é: será que sou digno? Mas sim: estou disposto a levantar e seguir? E mais, Mateus não apenas seguiu, ele escreveu um evangelho inteiro. Aquele que era desprezado pelos homens se tornou um dos 4 que registraram a vida de Jesus. Isso é redenção. Isso é graça. E isso está disponível para você. Quando Jesus subiu ao monte e começou a ensinar, não estava apenas dando conselhos. Ele estava inaugurando um novo reino. Um reino onde os valores são invertidos, onde os pequenos são grandes e os quebrados são curados. Esse é o reino que Mateus registra nos capítulos 5, 6 e 7 do seu evangelho, o famoso Sermão do Monte. Jesus começa com uma série de afirmações revolucionárias. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Como assim? Os pobres em espírito? No mundo, são os fortes, os autossuficientes que vencem. Mas no reino de Deus, são os humildes, os que reconhecem sua dependência,
que herdam o céu. E talvez seja exatamente isso que você precisa ouvir hoje. Você não precisa ser perfeito para entrar no reino. Você precisa estar quebrado o suficiente para deixar Jesus reconstruir você. Ele não exige desempenho, exige entrega. O Sermão do Monte não é uma lista de regras, é uma revelação de identidade. Ele diz quem você é aos olhos de Deus e quem você pode se tornar se viver segundo o reino. Jesus fala sobre perdoar quem nos fere, amar os inimigos, orar em secreto, não acumular tesouros na terra. Cada palavra é uma dinamite contra os padrões do mundo. É como se Jesus dissesse: você quer ser meu discípulo? Então aprenda a nadar contra a corrente. E isso dói, porque vai contra tudo o que nos ensinaram. Mas é nesse confronto que a transformação acontece. Deus não quer apenas ajustar seu comportamento. Ele quer renovar sua mente e transformar seu coração. E isso começa quando você aceita viver segundo o código do céu, mesmo enquanto ainda caminha na terra. Jesus encerra o sermão dizendo que quem ouve suas palavras e as pratica é como o homem que constrói sua casa sobre a rocha. Vêm as chuvas, os ventos, os rios, mas a casa não cai. Sabe o que isso significa? Que a obediência não te livra da tempestade, mas te sustenta em meio a ela. Que seguir Jesus não é garantia de uma vida sem lutas, mas de uma vida com alicerces eternos. Mateus nos revela um reino para os fracos, mas que os torna fortes. Um reino para os pobres, mas que os enriquece com o que o dinheiro não pode comprar. Um reino onde a fraqueza é força e onde a cruz é o caminho para a coroa. Jesus contou uma parábola que desconcerta até os mais piedosos. Está em Mateus capítulo 20, do versículo 1 ao 16. É a história de um dono de vinha que sai ao longo do dia contratando trabalhadores, uns de manhã cedo, outros ao meio-dia, outros quase no fim da tarde. E no final do dia, todos recebem o mesmo salário. Imediatamente, isso fere nossa lógica humana. Como assim o que chegou por último ganha o mesmo que eu, que suei o dia inteiro? Essa indignação não é diferente da que sentimos quando achamos que merecemos mais de Deus. Quando olhamos para a vida do outro e pensamos: por que ele foi abençoado e eu não? Mas Jesus nos lembra que o reino de Deus não funciona segundo o mérito, mas segundo a graça. E a graça, por definição, é injusta aos olhos humanos porque é escandalosamente generosa. Essa parábola revela um Deus que não paga conforme o esforço, mas conforme sua bondade. Um Deus que não é gerente de méritos, mas pai de misericórdias. Você já se sentiu esquecido, como se tivesse chegado tarde demais? Como se seu passado, suas falhas ou o tempo perdido te colocassem em desvantagem diante dos outros? Essa parábola é um abraço de Jesus dizendo: não importa a hora em que você chegou, se você entrou na vinha, você vai receber a recompensa. E mais o texto termina com Jesus dizendo que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Isso nos ensina que no reino de Deus, posição não define valor. Tempo de caminhada não define amor. Aos olhos do Pai, todos são filhos e todos são alvos do mesmo favor. O escândalo dessa parábola é também o seu consolo, porque se Deus fosse justo no padrão humano, nenhum de nós seria aceito. Mas porque Ele é justo, segundo o seu amor, até o último da fila pode receber o prêmio eterno. Você que está assistindo, talvez tenha chegado na última hora. Talvez esteja se perguntando se ainda há tempo, se ainda há esperança, se Deus ainda olha para você. A resposta está nesta parábola: sim. Há tempo, há recompensa, e há graça abundante e imerecida esperando por você. Em Mateus capítulo 26, dos versículos 69 ao 75, temos uma das cenas mais humanas e dolorosas do Novo Testamento. Pedro, o discípulo valente que prometeu jamais abandonar Jesus, nega o Mestre 3 vezes antes que o galo cante. Ele que havia jurado morrer com Cristo, cai sob a pressão do medo, da confusão, da dor. Esse momento nos revela algo profundo. Mesmo os mais comprometidos podem falhar.
Mesmo quem viu milagres, quem andou sobre as águas, quem esteve no Monte da Transfiguração, pode vacilar. Pedro não negou por maldade, mas por fraqueza, a mesma fraqueza que habita em nós. Quantas vezes também negamos Jesus com nossas atitudes? Negamos quando escolhemos o orgulho em vez do perdão. Negamos quando nos calamos diante da injustiça. Negamos quando seguimos nossos desejos em vez da vontade de Deus. Mas assim como Pedro, também choramos amargamente depois. Porque o Espírito dentro de nós nos lembra: você falhou, mas ainda é filho. Ainda é chamado. O mais belo vem depois. Jesus ressuscita e vai ao encontro de Pedro. Ele não o descarta, não o repreende com dureza, não o expulsa do grupo. Pelo contrário, ele o restaura. Em João, capítulo 21, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: tu me amas? 3 perguntas para curar 3 negações. Essa é a lógica do Evangelho. A graça restaura o que o erro destruiu. O amor de Cristo é maior que nossa vergonha. E a missão não foi revogada, Pedro se torna um dos pilares da igreja primitiva. Você, que talvez tenha tropeçado, que tenha feito promessas a Deus e falhado, não pense que Deus te riscou da história. O mesmo Jesus que olhou para Pedro naquela madrugada e depois foi ao seu encontro, também te procura agora. Se ele ainda te chama pelo nome, então ainda há propósito. Se você ainda sente o toque do Espírito, então ainda há esperança. E se você está aqui, é porque ele não desistiu de você. A jornada não termina na queda, ela recomeça com o perdão. E esse perdão já foi liberado na cruz. Resta a você decidir: vai se esconder como Judas ou se permitir ser restaurado como Pedro. Parabéns por ter chegado até aqui, meu querido irmão, minha irmã. Pouquíssimas pessoas têm a coragem, a determinação e a fé para permanecerem firmes diante de uma palavra que mexe no mais íntimo do coração. Você não é qualquer um. Você é um escolhido, um buscador que não se contenta com respostas superficiais, mas anseia pelo verdadeiro encontro com Deus. Isso já revela o seu valor diante do Senhor e o cuidado especial que Ele tem por você. Eu te convido agora a deixar nos comentários uma frase simples, mas poderosa, que demonstre sua disposição e compromisso. Eu escolho permanecer até o final porque minha fé quer ser transformada. Com essa frase, quero reconhecer você, que não fugiu, que não desviou o olhar, que se permitiu ser tocado pelo Espírito Santo. Quero saber quem são os valentes que estão construindo uma vida de intimidade com Deus, que desejam ouvir sua voz com clareza. Compartilhar este vídeo é mais do que um gesto de amizade, é um ato de obediência espiritual. Assim como as sementes precisam ser espalhadas para germinar em vários corações, essa palavra precisa alcançar muitas vidas. Se você realmente sentiu o poder do Espírito falando com você, não guarde isso só para si. Imagine que você tenha em suas mãos um mapa do tesouro, mas o guarda só para você. A bênção só se multiplica quando é compartilhada. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir o que você ouviu hoje. Faça dessa palavra uma ponte de esperança e cura para outras pessoas. Se você ainda não está inscrito no canal, permita-me ser sincero. Você está deixando escapar uma fonte contínua de bênçãos e ensinamentos que podem transformar sua caminhada espiritual. É como estar perto de um manancial de água viva e recusar um copo para se saciar. Não se prive desse alimento diário para a sua alma. Clique em inscrever-se, ative o sininho e faça parte desta família que cresce na fé e na graça. Se você já é inscrito, sinta-se honrado e reconhecido. Você faz parte de um grupo de guerreiros espirituais que não desistem na primeira dificuldade, que mantém a chama da fé acesa mesmo em tempos de prova. Continue firme, porque os melhores frutos ainda estão por vir. Agora, antes de encerrar, quero que você se comprometa a não pausar este vídeo até o fim, a não se distrair nem por um instante. Deixe que essa palavra entre fundo na sua alma, faça eco no seu espírito e produza frutos.
Não permita que nada corte essa conexão especial que Deus está estabelecendo com você neste momento. Lembre-se, a caminhada da fé é feita de passos constantes, de uma entrega diária, de abrir mão do que nos prende para abraçar o que nos liberta. Eu estou aqui, caminhando com você, e te convido a continuar conosco nessa jornada de descoberta, aprendizado e transformação. Mais vídeos estão chegando, com palavras que vão alimentar sua esperança, fortalecer sua fé e renovar seu espírito. Que o Senhor te abençoe ricamente, te fortaleça e te conduza sempre para mais perto dele. Até o próximo vídeo. Meu irmão, minha irmã, que a paz de Cristo esteja com você, hoje e sempre.